O cheiro de cera de carnaúba ainda estava em suas mãos, quando Lúcia ouviu o primeiro soluço vindo do andar de cima. Era um som baixo, um gemido que fez seu peito se contrair instantaneamente. Ela parou de polir o corrimão da escadaria principal, a flanela amarela suspensa no ar, e apurou os ouvidos. Silêncio. Ela voltou ao trabalho, mas seus músculos permaneceram tensos. Havia algo errado naquele som. Depois de um ano limpando a mansão de Arthur, ela conhecia cada ruído, cada eco, cada suspiro que as paredes de pedra guardavam. E aquilo não era normal. O soluço veio novamente, mais alto agora, transformando-se em um choro agudo que cortou o ar como uma navalha. Lúcia largou a flanela, as mãos secando no avental azul. O som vinha do quarto de Luísa, a bebê de 3 meses. "Onde está a babá?", murmurou para si mesma, subindo os degraus de 2 em 2. Seus tênis gastos faziam um barulho surdo contra a madeira, um contraponto urgente ao choro que aumentava a cada segundo. Desesperado, rasgando o silêncio da casa como um alarme de incêndio. Lúcia chegou à porta entreaberta do quarto e espiou. Luísa estava no berço, o rostinho vermelho contorcido em agonia, os punhos cerrados batendo no ar, o corpo minúsculo tremendo a cada soluço. E Lúcia sentiu uma pontada familiar no peito, aquela dor que ela tentava suprimir todos os dias. "Senhor Arthur!", chamou, a voz ecoando pelo corredor vazio. "Senhor Arthur!", tentou novamente mais alto. O escritório dele ficava no mesmo andar, mas a porta estava fechada. Lúcia sabia que ele tinha reuniões online pela manhã, que odiava ser interrompido, mas o choro da bebê estava ficando histérico. Ela entrou no quarto, as mãos tremendo ligeiramente. O ambiente cheirava a talco e leite morno. Lúcia se aproximou do berço, observando os olhinhos de Luísa, inchados de tanto chorar. "O que foi, meu anjo?", sussurrou, estendendo a mão para tocar a testa da bebê. Não era febre. "Cadê a dona Sônia?", pensou, referindo-se a babá. Olhou ao redor e encontrou um bilhete na poltrona de amamentação. "Emergência familiar. Volto assim que puder." Lúcia sentiu o sangue gelar. Era quase 11 da manhã. Luísa chorava há pelo menos 20 minutos. Ela tentou acalmar a bebê, pegando-a no colo com cuidado. O corpinho quente se contorceu contra ela. "Mamãe está aqui." A palavra escapou antes que pudesse pensar. Lúcia congelou, mas Luísa pareceu se acalmar por um instante. Ela começou a caminhar pelo quarto, balançando a bebê suavemente, cantarolando uma melodia antiga. Mas o alívio durou pouco. Luísa voltou a chorar, com uma urgência diferente. Lúcia reconheceu o som imediatamente. Era fome. Ela desceu correndo para a cozinha, ainda com Luísa no colo. Abriu a geladeira. Encontrou uma mamadeira pronta, mas quando a ofereceu, a bebê a rejeitou, virando o rosto e chorando ainda mais alto. O choro agora era um grito contínuo, desesperado, que fazia Lúcia tremer. Foi então que aconteceu. Lúcia sentiu uma sensação estranha no peito, um formigamento que não sentia há 1 ano. Olhou para baixo e viu 2 manchas molhadas se espalhando pelo tecido do uniforme. Seu leite havia descido. O mundo parou. Lúcia ficou parada no meio da cozinha, Luísa berrando em seus braços, olhando para as manchas em seu peito como se visse um fantasma. Como era possível? Fazia 1 ano. 1 ano desde que seu pequeno Davi... Mas Luísa continuava chorando, e algo dentro de Lúcia tomou uma decisão antes que sua mente pudesse protestar. Era instinto puro, maternal, incontrolável. Ela subiu as escadas novamente. Entrou na pequena sala de estar do 2º andar e se sentou na poltrona de veludo que ficava perto da janela. Com as mãos trêmulas, Lúcia desabotoou o uniforme. Luísa pareceu sentir o que estava acontecendo. Seu choro diminuiu para um gemido ansioso. Lúcia a aproximou do peito e quando os lábios minúsculos tocaram sua pele, foi como se o universo se realinhasse. Luísa começou a mamar imediatamente, com uma voracidade que fez Lúcia ofegar.
O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Apenas o som suave da bebê se alimentando e a respiração pesada de Lúcia, que sentia lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Ela não conseguia acreditar no que estava fazendo. Era loucura, era uma transgressão, e era a coisa mais certa que havia feito em um ano. Lúcia fechou os olhos, sentindo o peso morno de Luísa contra seu peito, e pela primeira vez desde a morte de Davi, se permitiu lembrar como era bom ser mãe, como era bom ser necessária daquela forma absoluta, primitiva, sagrada. O sol da manhã entrava pela janela, criando um halo dourado ao redor das duas. Lúcia não ouviu os passos no corredor, não percebeu a porta se abrindo devagar. Foi só quando uma sombra bloqueou a luz do sol que ela abriu os olhos e viu Arthur parado na porta, com uma expressão que ela jamais havia visto antes. Arthur havia encerrado a chamada com os investidores de Singapura abruptamente. A voz do CEO do outro lado da linha falava sobre projeções de lucro e expansão de mercado, mas as palavras soavam como um zumbido distante, abafadas pelo som que vinha de algum lugar da casa. Um choro agudo, insistente, que parecia perfurar as paredes e se alojar diretamente em seu cérebro. Ele tirou os fones de ouvido, esperando que o silêncio do escritório o acalmasse. Mas o silêncio não veio. O choro havia parado há alguns minutos, e agora a casa estava mergulhada em uma quietude que o deixava ainda mais inquieto. Ele se levantou da cadeira de couro, o terno de linho amassando levemente. Seus passos ecoaram no piso de tábua corrida enquanto caminhava até a porta. Onde estava Sônia, a babá? Ela deveria estar cuidando de Luísa. Ele subiu a escada principal, a mão deslizando pelo corrimão de ferro forjado. Cada degrau era familiar. Cada detalhe daquela casa que ele havia projetado com sua falecida esposa, Beatriz, era uma lembrança agridoce. Agora ele subia sozinho, sempre sozinho, para verificar a filha que lhe restara. O corredor do segundo andar estava inundado pela luz da manhã. Ele passou pela porta do quarto de Luísa, que estava entreaberta, e espiou. O berço estava vazio. Seu coração deu um salto, mas ele se forçou a manter a calma. Foi quando ouviu um som baixo vindo da pequena sala de estar ao lado. Um sussurro suave, quase uma melodia. Ele franziu a testa. Sônia não cantava. Ele se aproximou da porta, que também estava entreaberta, e empurrou-a devagar, sem fazer ruído. O que viu o fez congelar. Lúcia, a faxineira, estava sentada na poltrona de veludo verde que ficava perto da janela. A mesma poltrona onde Beatriz costumava ler. Mas não era isso que o chocou. Lúcia estava com o uniforme aberto e Luísa, sua filha, estava em seus braços mamando. O mundo de Arthur parou. Ele ficou ali, na porta, observando uma cena que sua mente se recusava a processar. Lúcia tinha os olhos fechados, o rosto inclinado em direção à bebê, uma expressão de paz absoluta em suas feições. Havia lágrimas secas em suas bochechas. Luísa mamava com uma calma satisfeita, os punhinhos minúsculos agarrados ao tecido do uniforme de Lúcia. De onde Arthur estava, podia ver o perfil da faxineira, a curva suave de seu pescoço, a forma como seus cabelos escuros haviam escapado do coque e caíam em ondas sobre os ombros. Era a cena mais íntima, mais maternal que ele havia presenciado desde a morte de Beatriz. Ele sentiu algo se mover em seu peito, uma emoção que não conseguia nomear. Não era raiva, embora soubesse que deveria estar furioso. Não era constrangimento, embora a situação fosse claramente inadequada. Era algo mais profundo. Era como observar um milagre acontecendo em sua própria casa. Lúcia abriu os olhos naquele momento, como se tivesse sentido sua presença. Quando o viu parado na porta, seu rosto se transformou. A paz foi substituída por terror puro. "Senhor Arthur", ofegou ela, tentando se afastar de Luísa, mas a bebê ainda estava em seu peito. Eu posso explicar." Arthur não disse nada.
Não conseguia. Apenas observou Lúcia lutar para se recompor, as mãos tremendo enquanto tentava fechar o uniforme sem perturbar Luísa, que havia parado de mamar e agora olhava para Arthur com seus grandes olhos curiosos. Me desculpe, continuou Lúcia, a voz embargada de desespero. A Sônia não estava, a Luísa não parava de chorar. Tentei a mamadeira, tentei tudo, mas ela estava com tanta fome e eu... As palavras saíam atropeladas. Ela conseguiu fechar o uniforme e segurar Luísa de forma mais convencional, mas a bebê protestou com um gemido, virando a cabecinha em direção ao peito de Lúcia, como se procurasse por algo que havia perdido. Eu não sei o que me deu, sussurrou Lúcia. Foi instinto. Eu já fui mãe, senhor, há 1 ano. A voz dela morreu. Arthur se aproximou devagar. Lúcia se encolheu na poltrona, esperando a explosão. Mas Arthur se ajoelhou ao lado dela. Lúcia, disse ele suavemente, olhe para mim. Ela levantou os olhos relutante. Ele viu a vulnerabilidade, o medo. Faz quanto tempo que ela não dormia uma noite inteira? Perguntou ele, pegando-a de surpresa. O quê? Gaguejou ela. Luísa, faz quanto tempo que ela não dorme uma noite inteira sem acordar chorando? Eu não sei, senhor. Desde que comecei a trabalhar aqui, ouço ela chorando quase todas as noites. Arthur assentiu. Ele sabia. As noites sem fim, os berros, a sensação de inadequação. E agora? Perguntou ele, observando Luísa, que estava calmamente aninhada nos braços de Lúcia, os olhinhos pesados de sono. Ela está calma, murmurou Lúcia espantada. Arthur sabia por quê. Ele havia lido os livros, consultado os pediatras. Nada havia preparado sua filha para a perda da mãe. E agora, pela primeira vez, Luísa estava completamente relaxada nos braços de uma estranha. Não uma estranha, uma mãe. Lúcia, disse ele novamente, me conte sobre seu filho. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Davi, sussurrou ela, ele morreu aos 2 meses, morte súbita. Sinto muito, disse ele, e as palavras saíram carregadas de uma sinceridade que o surpreendeu. Lúcia assentiu, enxugando as lágrimas. É por isso que, quando a ouvi chorando, não consegui ignorar. Foi mais forte que eu. Eu sei que foi errado. Não foi errado, interrompeu Arthur. E Lúcia o olhou chocada. Olhe para ela. Lúcia baixou os olhos para Luísa, que agora dormia profundamente, o rostinho relaxado. Ela não dorme assim há meses, murmurou Arthur, estendendo a mão para acariciar os cabelos finos da filha. Você fez algo que ninguém conseguiu fazer. O silêncio se instalou entre eles. Arthur observou Lúcia, segurando sua filha, e sentiu algo se mover em seu peito. Algo que estava adormecido há tanto tempo que ele quase esquecera como era. Era esperança. A notícia se espalhou pela mansão com a velocidade de um sussurro em um corredor vazio. Lúcia sabia disso pelo jeito como os outros funcionários a olhavam quando ela desceu para a cozinha, horas depois, com Luísa ainda dormindo em um Moisés que Arthur havia mandado trazer para a sala de estar. Havia olhares furtivos, conversas que cessavam abruptamente quando ela se aproximava, uma atmosfera de curiosidade e julgamento. Dona Elvira, a governanta, foi a primeira a confrontá-la. Lúcia, disse ela, a voz dura, precisamos conversar. Lúcia estava preparando um chá, as mãos ainda levemente trêmulas. Estou ocupada, Dona Elvira. Ocupada demais para explicar o que andou fazendo esta manhã, retrucou Elvira, porque eu ouvi coisas que me fazem questionar se você entende qual é o seu lugar nesta casa. Lúcia se virou, o coração batendo forte. Meu lugar, repetiu, a voz baixa. Seu lugar é limpar, não é fazer o que você fez com a criança. Eu estava cuidando de uma bebê que chorava sem parar porque não tinha ninguém para cuidar dela. A Sônia é paga para isso. A Sônia não estava aqui, explodiu Lúcia, a paciência se esgotando. Ela deixou um bilhete. Luísa estava sozinha, com fome.
O que eu deveria fazer? Deixar ela sofrer? Elvira recuou, chocada com a reação. A faxineira sempre fora quieta, submissa. Você deveria ter chamado o Sr. Arthur. Eu chamei. Ele não respondeu. O que você fez foi inadequado, Lúcia, insistiu Elvira, a voz mais baixa, mas ainda firme. Uma faxineira não faz isso. Cruzou uma linha. Lúcia sentiu a dor daquelas palavras. Seu gesto de amor, de instinto maternal, sendo reduzido a uma transgressão de hierarquia. Eu salvei aquela bebê de horas de sofrimento. Se isso é errado, então eu não sei mais o que é certo. Antes que Elvira pudesse responder, a porta da cozinha se abriu e Sônia, a babá, entrou, o rosto pálido e os olhos vermelhos. Oi, disse ela, a voz fraca. Já voltei. Como está a Luísa? O silêncio foi ensurdecedor. Sônia, começou Elvira, temos que conversar sobre algumas irregularidades. Irregularidades? Perguntou Sônia, confusa. Lúcia tomou a liberdade de cuidar de Luísa de uma forma muito particular. Sônia se virou para Lúcia. O que aconteceu? Lúcia respirou fundo. A Luísa estava com fome. Eu a amamentei. O choque no rosto de Sônia foi total. Você... o quê? Ela estava desesperada. E quando a peguei no colo, meu leite desceu, foi instinto. E o Sr. Arthur, ele sabe, sussurrou Sônia. Ele me encontrou, admitiu Lúcia. Foi o quê, Elvira? Uma voz grave perguntou da porta. Todos se viraram para ver Arthur parado na entrada. Seus olhos percorreram o grupo, parando em Lúcia por um instante. Senhor Arthur, gaguejou Elvira. Eu só estava esclarecendo os limites apropriados para os funcionários. Limites apropriados, repetiu Arthur, a voz neutra. Minha filha dormiu 4 horas seguidas pela primeira vez em meses. 4 horas, Elvira, sem chorar, sem se agitar. O silêncio na cozinha ficou ainda mais denso. Lúcia, disse Arthur, gostaria de falar com você no meu escritório, agora. Lúcia assentiu, as pernas tremendo. Enquanto caminhava pelo corredor, ela tinha certeza de que seria demitida. O escritório de Arthur cheirava a couro e livros antigos. Ele fechou a porta e apontou para uma poltrona. Sente-se, Lúcia. Ela se sentou na beirada, as mãos no colo. Ele se sentou à sua frente. Elvira trabalha aqui há 20 anos, começou ele, pegando-a de surpresa. Ela nunca se casou, nunca teve filhos. Para ela, esta casa é tudo. Ela vê mudanças como ameaças. E o que você fez hoje foi uma mudança muito grande. Lúcia baixou os olhos. Eu sei que foi inadequado, senhor. Lúcia, olhe para mim. Ela levantou os olhos. Me conte sobre seu filho, disse ele. A pergunta a atingiu como um soco. Davi, sussurrou ela. Ele era perfeito. Morreu aos 2 meses. Morte súbita. Ela contou a história, as lágrimas que segurava finalmente rolando. Sinto muito, disse Arthur, e ela viu uma dor familiar nos olhos dele. O senhor também perdeu alguém? Perguntou ela. Ele assentiu. Beatriz, minha esposa, morreu no parto. Complicações. Ela segurou a Luísa por 10 minutos antes de... Ele não terminou. Eles eram 2 sobreviventes, unidos por uma dor que poucos poderiam compreender. É por isso que a Luísa chora tanto, sussurrou Lúcia. Ela sente falta da mãe. Os médicos dizem que não é possível. Eles estão errados, disse Lúcia com convicção. Bebês sabem. Arthur se levantou e foi até a janela. Você ainda amamenta? Perguntou ele sem se virar. Não deveria, mas às vezes, quando ouço um bebê chorar, seu corpo se lembra, completou ele. Sim, ele se virou para encará-la, os olhos intensos. Lúcia, o que vou perguntar pode soar estranho, mas você gostaria de cuidar da Luísa? Oficialmente, Lúcia sentiu o chão desaparecer. Como assim? A Sônia é competente, mas não consegue acalmá-la como você. Depois do que vi hoje, acho que a Luísa precisa de você tanto quanto você precisa dela. Mas... e a limpeza? O que os outros vão dizer? Ele se ajoelhou à sua frente.
Minha filha dormiu pela primeira vez em meses. Você fez isso. Não me importo com o que os outros dizem. Importo-me com a minha filha. E você, Lúcia, você é o que ela precisa. Ela sentiu o calor da mão dele em seu rosto, enxugando uma lágrima. Eu não sei se consigo. E se eu me apegar demais? E se você salvar minha filha? Interrompeu ele. E se você nos salvar? Nos salvar, repetiu ela. Ele não respondeu com palavras. Inclinou-se e pressionou os lábios em sua testa. Um beijo casto, mas carregado de uma emoção que fez o coração dela disparar. Fique, murmurou ele. Por favor, fique conosco. E naquele momento, Lúcia soube que sua vida havia mudado para sempre. Sim, sussurrou ela, eu fico. 3 semanas se passaram desde que Lúcia assumiu seu novo papel na casa. 3 semanas de uma rotina diferente, de olhares curiosos dos outros funcionários que gradualmente se transformaram em respeito e de noites em que Luísa dormia profundamente em seus braços. Lúcia havia se mudado para o quarto ao lado do berçário, um cômodo aconchegante que Arthur havia mandado redecorar para ela. Naquela manhã de quinta-feira, ela acordou com um som estranho vindo do quarto de Luísa. Não era o choro habitual, mas um gemido fraco que fez seus instintos maternais dispararem. Ela saltou da cama e correu para o quarto da bebê. Luísa estava vermelha, o rostinho brilhando de suor. Estava ardendo em febre. O pânico tomou conta de Lúcia. Com seu próprio filho, Davi, ela nunca havia passado por isso. «Arthur!» gritou ela, a voz quebrando. Ele apareceu na porta em segundos, já vestido para o trabalho. O que aconteceu? Ela está com febre alta, muito alta. Ele pegou a filha e sentiu o calor do corpinho dela. Meu Deus, vamos para o hospital, agora. No carro, a caminho do hospital, Lúcia não tirava os olhos de Luísa, que estava quieta demais nos braços de Arthur. E se eu não conseguir salvá-la? Sussurrou ela, o medo a consumindo. E se eu falhar com ela, como falhei com o Davi? Arthur pegou a mão livre de Lúcia. Você não falhou com o Davi e não vai falhar com a Luísa. Nós não vamos falhar. A palavra nós soou como uma promessa. No hospital, o médico diagnosticou uma infecção de ouvido severa. É bom que a tenham trazido rapidamente, disse o pediatra. Vocês são muito atentos a ela. Somos uma boa equipe, disse Arthur, olhando diretamente para Lúcia. 6 meses depois daquele susto, a mansão era um lugar completamente diferente. Lúcia acordou naquela manhã de domingo com o som de Luísa, agora com quase 1 ano, balbuciando alegremente no quarto ao lado, misturado com a voz grave de Arthur, cantando uma melodia desafinada. O cheiro de café fresco subia da cozinha. Ela sorriu. Quando chegou ao quarto de Luísa, encontrou Arthur no chão, enquanto a bebê engatinhava ao redor dele. Olha só quem acordou, disse ele com um sorriso que ainda a fazia tremer. Luísa a viu e engatinhou em sua direção. Mamã, balbuciou ela, uma palavra que usava para Lúcia há semanas. Oi, meu amor, disse Lúcia, pegando-a no colo. Arthur se levantou e a abraçou por trás, envolvendo as duas. Acho que ela herdou minha dependência de você. 1 hora depois, estavam na varanda, tomando café da manhã. Luísa, em seu cadeirão, espalhava pedaços de banana pelo rosto. Lembro quando ela rejeitava tudo, disse Arthur. Parece que faz 1 década. Às vezes, ainda não acredito que isso é real, confessou Lúcia. Que somos... Isso o quê? Perguntou ele. Uma família, disse ela, a voz carregada de amor. Somos mesmo, disse ele suavemente. Uma família improvável, mas perfeita. Ele se levantou e, para a completa surpresa de Lúcia, ajoelhou-se ao lado dela. Lúcia, disse ele, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso, você trouxe luz para onde só havia escuridão. Você é a mãe da Luísa em todos os sentidos que importam, e eu quero que isso seja oficial. Quer se casar comigo? Lúcia olhou para o anel de diamante delicado, depois para Arthur, depois para Luísa, que batia palminhas. As lágrimas corriam livremente por seu rosto.
Mas e a Beatriz? Sussurrou ela, referindo-se à falecida esposa dele. Arthur sorriu, tirando do pescoço um colar onde sua antiga aliança agora pendia. Eu conversei com a Beatriz sobre isso, e eu sei que ela aprovaria. Ela me ensinou a reconhecer a bondade quando havia. E você, Lúcia, você é a pessoa mais bondosa que já conheci. Sim, sussurrou ela. Sim, claro que sim. Ele deslizou o anel em seu dedo, um encaixe perfeito, e a beijou profundamente. Luísa aplaudiu, como se fosse a plateia perfeita. Naquele momento, Elvira, Sônia e o motorista Marcos apareceram na varanda com champanhe e flores. Surpresa! Gritaram. O Arthur nos contou o plano, disse Sônia. Até Elvira se aproximou com um buquê. Bem, disse ela, com o fantasma de um sorriso, suponho que agora terei que chamá-la de Senhora Alencar. Um mês depois, eles se casaram em uma cerimônia íntima no jardim da mansão. Luísa, a daminha de honra, deu seus primeiros passos para levar as alianças até eles. Anos mais tarde, Arthur e Lúcia criaram a Fundação Davi e Beatriz, uma organização para apoiar pais e mães que perderam seus filhos. Eles transformaram sua dor em um legado de esperança. Olhando para sua família, Arthur finalmente entendeu. A verdadeira riqueza não estava em seus cofres, mas no som da risada de sua filha, no toque da mão de sua esposa e na paz de um coração que, contra todas as probabilidades, havia aprendido a amar novamente.